Olá, eu sou Sheila Bialovons e esse é o trabalho prático final de conclusão do curso de Marketing da Fundação Instituto de Administração, a FIA. O segmento é o varejo e eu vou falar sobre o digital, sobre a importância da personalização da experiência do consumidor dentro desse segmento. O varejo vem lutando uma luta difícil nos últimos anos, buscando sempre a redução de custos, o aumento das margens e aumento, consequentemente, da lucratividade. O determinado ponto que se chega é que os produtos viraram tão commodity que qualquer diferença dentro desse processo determina a compra, a venda, no caso, que aquele usuário compre aquele produto ou não. Quando a gente analisa, então, as abordagens, as estratégias de marketing para o segmento digital, quando você está falando, quando você pensa de um universo mais amplo, desde dessa atração, trazendo para a conversão, o engajamento desse usuário e a fidelização dele dentro desse círculo, eu destaco a importância da personalização, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Trago para vocês dois casos. O primeiro caso, ele é da antiga B2W Digital, que se transformou em Americanas SA, mais recentemente, e o caso da droga Raia Drogasil, que após uma fusão em 2011, ela se transformou na RD, e é assim que eu vou falar com vocês. Então, eu vou falar de Americanas e de RD. São dois casos diferentes, dois casos, qual a diferença entre eles? A Americanas, ela já em 2000, ela lançou o comércio eletrônico, e de lá para cá ela vem trabalhando dentro dessa, digamos assim, todo esse processo digital. É uma empresa da B2W Digital que nasceu digital e que se transformou, digamos assim, e permanece digital dentro dessa caminhada. A Raia Drogasil, a RD, ela vem num processo que a gente chama de digitalização. Eles, embora tenham aberto o comércio eletrônico já em 2004 e 2006, as duas marcas independentes, o foco nunca foi dado para o digital. Os fundadores ainda acreditam que venda de medicamento, de bens de cuidados pessoais ainda é feita com um umbigo no balcão. E como é que cada um deles tem utilizado, então, essa diferenciação, né? Como é que eles têm trabalhado isso? As propriedades digitais da Americanas são todas tagueadas, são todas coordenadas para que possa verificar e fazer o acompanhamento dos rastros digitais dos usuários. Que página ele acessou, que tipo de categoria, qual produto que ele viu, como é que ele viu, e a partir dessas informações que são coletadas desses usuários durante a navegação, é que a Americanas trabalha com algumas técnicas para fazer a recomendação de produtos. Então, uma delas é o retargeting. Como é que ele faz o retargeting? Ele mapeia tudo isso que foi feito, todas essas possibilidades, essas categorias que foram navegadas, ele usa essas informações com a tecnologia de retargeting para conseguir acionar esse usuário em algum outro lugar que ele esteja navegando. Então, ele esteja trafegando num outro site de notícias, os banners, né, os ads que vão aparecer daquele produto que você viu, ou um produto similar, ou um produto complementar àquele que você viu, de acordo com as regras que forem definidas para essas ações de retargeting. E essas informações, esses rastros digitais, eles também são utilizados e armazenados para fazer a personalização da tua experiência, da tua próxima experiência com o site. Quando você retorna, você já retorna com produtos daquela categoria que você viu, ou os complementares, ou produtos semelhantes, caso tenha ocorrido a compra. Então, essa funcionalidade de retargeting, e a Americanas faz isso muito bem. Então, ela utiliza esses rastros digitais que foram deixados para esses usuários para personalizar a experiência dele, a comunicação, e personalizar a experiência que se tem com esses usuários dentro do site. Quando se fala da Raia Drogasil, que vem um processo muito forte de digitalização nos últimos anos, após a fusão, que foi em 2011, mas mais recentemente, esse foco deles nessa centralidade do consumidor, que é uma abordagem também da Americanas, né, dentro desse processo, essa centralidade no consumidor, colocar o cliente no centro, e a partir daí passar a se relacionar com eles e ter uma gestão mais fluida, digamos assim, dessa experiência, dessa jornada desse consumidor que passa pelas propriedades digitais. Então, no caso da RD, que eu havia colocado, existe um trabalho muito grande de utilização desses dados via programas de fidelidade. Então, quando você chega, vamos falar um pouco da loja física, só para ter isso em mente, trazendo para o digital. Quando você vai até uma loja da Raia da Drogasil, você recebe aquela impressão com o teu CPF, com as promoções que estão ali dentro do teu perfil de compra. Isso eles estão transpondo para o
esse desafio deles é transpor isso para o meio online. Então, quem é a Sheila dentro daquela experiência de compra? Que tipo de produtos eu posso recomendar para a Sheila? Não estamos falando aqui, então, assim, uma limitação do trabalho, nós não estamos falando sobre esses usos de dados do segmento de saúde e nem regras de LGPD, isso está excluído do nosso trabalho. Mas, assim, a utilização que eles têm dessas experiências de compras que esse consumidor tem, que tipo de informação eles conseguem para fazer ações, então, as comunicações voltadas a eles, a personalização da experiência também no site, utilizando isso. Então, 2 focos distintos, recapitulando, como a Americanas utiliza esses rastros digitais dentro das propriedades para fazer recomendação de produtos, né, e buscando uma recorrência de compra desse consumidor, esse engajamento para essa recorrência de compra, utilizando a personalização, e a RD, então, utilizando esse uso das informações, esse programa de fidelidade deles, trazendo para dentro do ecossistema, nesse sentido da personalização da comunicação. Então, várias ações foram sendo feitas ao longo dos anos, eles têm evoluído bastante, esse é um ponto importante de ser colocado, eles têm evoluído bastante dentro dessas ações que eles estão fazendo, mas ainda é um campo bastante grande, porque quando se fala, por exemplo, dessa personalização, quando a gente fala da Americanas utilizando retargeting, isso feito de maneira errada, isso pode até irritar o consumidor, porque uma vez que uma comunicação é enviada no momento inapropriado ou fora do momento ideal de compra dele, isso passa a ser uma coisa que o perturbe. E aí existe um risco de fadiga dessa comunicação e a possibilidade que você tem desse usuário sair do teu programa, fazer uma subscription. Então, ele vai sair, ele não quer mais se relacionar com você. Então, a abordagem está certa em fazer retarget, mas é preciso muita atenção para que não ocorra fadiga, que a gente não perca esse usuário nesse processo de personalização. Quando a gente fala da Raia Drogasil, embora eles tenham todas essas informações, esse programa de fidelidade, eles ainda têm... Eles agruparam outras empresas dentro desse ecossistema e eles não estão conseguindo trazer todas essas informações para dentro de uma maneira unificada, eles não estão conseguindo. Então, a comunicação, ela passa a ser não linear, porque eles falam com esse consumidor ainda não de uma maneira unificada. Então, existe o conceito da centralidade desse consumidor, mas ainda na prática não acontece. Então, essas múltiplas marcas que eles trouxeram para dentro da organização, eles estão trazendo informações distintas e não tem uma fluidez. Então, é necessário trabalhar um conceito de uma plataforma única de gerenciamento dessas informações desse consumidor, que a gente chama de CDP, que é Customer Data Platform. E a partir desse momento que eles consigam fazer buscando todas essas informações e colocando de uma maneira unificada, eles podem, então, digamos, processar essas informações, juntar essas informações, deduplicar essas informações para verificar realmente quem são, segmentar e, a partir desse momento, devolver para as origens, para a ativação, então, dessa personalização, seja na comunicação, seja personalização nas propriedades digitais que eles têm. O que precisa, esse movimento é um movimento, como vem no processo de digitalização, diferente da Americanas, que já era digital, como vem no processo de digitalização, eles têm tido ainda a necessidade de contratar times específicos com esse tipo de conhecimento, conseguir costurar, digamos, entre as várias partes da organização, esses que antes atuavam como silos, tornando isso mais fluido, para que realmente esse consumidor que se dispõe a participar de um programa como o STIC, a passar as informações para ele dentro de um programa de fidelidade, a ter controlado essas informações do que é vendido no offline para o online, ou seja, todas essas informações são muito ricas, passando para esse universo, então, digital, para essa configuração, para essa personalização eficaz, né, dado os recursos que eles têm, essa personalização eficaz, visando, obviamente, o aumento do engajamento, o aumento da conversão desses usuários dentro do site. Então, há muito ainda que ser feito dentro desses processos, eles têm caminhado bem, existem ressalvas, né, que a gente apresenta, então, com relação a essa preocupação com a fadiga, com o churn, perdendo esse usuário, preocupação com esses usos adequados desses dados, mas eu acredito que tem funcionado bem para eles, com ainda áreas de desenvolvimento, mas que tem funcionado bem. Eu acredito de verdade, com cliente Americanas, com cliente Raia Drogasil, ele tem tido uma melhor experiência ao longo desses anos e tenho certeza que eles evoluirão
melhor daqui para frente. Então, como uma extensão do meu trabalho, seria justamente para falar mais sobre esse gerenciamento desse dado unificado desse usuário, o uso desses dados de uma maneira unificada com essa Customer Data Platform. Tem muito por vir aí. Agradeço a atenção de vocês, foi um prazer esse curso, de muito aprendizado, espero encontrá-los por aí. Muito obrigada, um abraço.